Bom, pessoal, é, eu já fiz um vídeo aqui de algumas customizações que eu fiz nesse canivete e eu tava dando uma olhada na internet em algumas coisas, vídeo de canivete, e eu vi que tem um lá que até comentaram em um vídeo anterior aqui, tem um canivete da Corneta, que é a mesma coisa, né? Só muda a marca, mas deve ser com aquela prática comum de fábrica chinesa fazer o canivete e vender com a marca de quem pede, né? Então tem um canivete da Corneta que é exatamente a mesma coisa, só muda o logo aqui, né? E eu tava vendo uns outros lá, da própria Invictus, eles lançaram uma coleção limitada, umas edições limitadas lá, que chama Squad. E eles têm um lá bem parecido com esse, corpo de madeira, acho que tem três corpos diferentes, três corpos diferentes e a diferença básica, assim, funcional entre aquele e esse, eu vejo que é que aquele lá tem um corta-cinto aqui. E para falar a verdade, quando eu fui comprar esse canivete, eu balancei por um outro que ele tinha um corta-cinto, por uma questão de funcionalidade mesmo, é uma coisa, uma ferramenta útil. Ainda mais para quem vive mais em cidade, que é o meu caso, eu vou para o sítio, às vezes vou para o mato, mas é às vezes, então é algo interessante de ter. E eu acabei comprando esse daqui porque eu fui mais pela beleza. Só que o outro eu acredito que essa funcionalidade do corta-cintos seria uma vantagem. Só perdeu porque o corpo era de borracha, eu não queria. E aí a minha ideia é fazer um corta-cinto aqui. Eu já fiz algumas alterações, quem quiser pode ver o vídeo anterior, aí acho que é o vídeo 2, customização. E agora eu vou tentar colocar um corta-cinto nesse canivete. Eu nunca vi, assim, eu vi esse canivete aí quando eu estava comprando com corta-cinto, mas eu não reparei muito na hora como é que era. E eu estava pensando, eu acho que eu vou tentar fazer da seguinte forma. Eu vou fazer um corte aqui e eu vou usar essa própria chapa interna aqui, ó, para fazer a lâmina para cortar o cinto. Pelas imagens que eu vi na internet e tal, o pessoal movimentando, parece que um canivete original ele não é muito diferente disso. O pessoal usa o próprio corpo para afia um desses lados e faz a lâmina usando o próprio corpo, essa própria chapa aqui do canivete. Eles não colocam uma lâmina adicional aqui no meio. E aí a minha ideia é a seguinte, eu vou fazer uma lâmina de cada lado original. Pelo que eu vi, o pessoal coloca a lâmina de um lado só, ou seja, eles afiam só esse lado ou só esse lado. Eu vou afiar os dois lados e eu vou pensar aqui na possibilidade de fazer um corte fundo o suficiente para que a lâmina do próprio canivete também fique exposta aqui pela lateral. Então, quando eu tentar cortar alguma coisa usando esse rasgo daqui, eu vou ter três lâminas atingindo o objeto. A lâmina do canivete, um lado afiado e o outro lado afiado, né? Eu vou pensar, pelo menos afiar os dois lados eu vou, porque pode, na teoria parece que vai funcionar melhor. É melhor você ter três lâminas cortando do que uma, mas pode ser que durante o uso esse excesso de lâminas faça com que o cinto trave, com que qualquer coisa que você estiver cortando aqui trave, em vez de ajudar, atrapalha. Se eu cair nessa situação, eu pelo menos remover a lâmina de um lado eu consigo, né? Aí eu vou pensar como é que eu vou fazer para trabalhar a região do fio, porque se eu cortar fundo o suficiente para expor o fio da própria lâmina aqui do canivete, depois não tem como eu recolocar material, né? Uma vez removido, para sempre removido. Eu vou pensar nisso, tá? Mas esse daqui vai ser o projetinho novo, eu já vou fazer e vou mostrando os passos, o passo a passo para chegar. Vou fazendo os testes, falando se ficou bom, se ficou ruim, ok? Eu já desmontei o canivete aqui e eu coloquei essas peças nessa posição
para ter uma noção da dinâmica aqui por dentro, onde que a lâmina para, onde eu vou ter que cortar, onde eu posso cortar, porque tem esse furo aqui que ele pode me atrapalhar de certa forma. E a primeira coisa que eu tenho que definir é marcar nessa chapa metálica interna onde que a lâmina para, né, quando o canivete está fechado. Então eu vou fazer essa marcação, vou fechar o canivete e vou fazer essa marcação. Eu vou montá-lo aqui, pelo menos uma parte das partes necessárias para ele ficar firme montado, e vou marcar para saber onde é que eu posso cortar, onde eu devo cortar, etc. Bom, tá feita aqui a marca, tá vendo? Ó, de onde a lâmina descansa quando o canivete é fechado, tá? Então ela desce até essa altura aqui. Eu tomei a decisão aqui com relação a fazer um corte fundo o suficiente para a lâmina ficar exposta, de não fazer isso. A princípio não fazer isso, tá? Por quê? Porque eu estava pensando que pode ser que durante o uso, dependendo do que acontecer, o objeto que for ser cortado pode bater na lâmina e abrir o canivete, deixar uma ponta assim para fora, já pode machucar alguém. Então eu optei por não deixar a lâmina exposta. Então o corta-cinto ele vai ser feito só nessa chapa e nessa chapa. E vai terminar o rasgo aqui antes da lâmina aparecer. Se eu chegar à conclusão, ficou muito raso, não sei o que, qualquer coisa assim, eu pego e afundo mais. E aí eu trabalho no limite, é um ângulo muito pequeno. Aqui é onde ele descansa. Aqui, ó, é o limite para a ponta não aparecer. Aí eu faço fundo, mais fundo do que o limite, aparecendo a lâmina, porém não mais fundo do que esse ângulo aqui. Eu tenho que traçar outro perfil de lâmina e paro por aí. Porque daí se bater, pelo menos eu sei que a lâmina não vai aparecer, né? Nem a ponta do canivete. Vai continuar guardado aqui dentro do corpo. Bom, tá aqui, ó, pessoal. Eu fiz um desenho aqui, um esboço de como o tamanho que vai ficar o corte no canivete, né? Esse formato de corte vai ser na madeira e o formato do corte na chapa metálica vai ser sem essa parte que eu pintei aqui, ó. Tá vendo que eu pintei uma parte aqui? Isso daqui vai ficar, né? Porque aqui já vai ser a lâmina, a parte que eu vou afiar dessa chapa. E dá pra ver que ela ficou perto aqui, mas não tá chegando na linha onde fica a lâmina do canivete quando ele tá fechado. Talvez eu até deixe um pouquinho mais raso, mas tá ok. Posso puxar um pouquinho mais para cima aqui e fazer um pouquinho mais raso. Mas o esboço é mais ou menos esse aqui, né? O esboço é esse e depois eu vou ver como é que eu replico isso certinho dos dois lados do canivete, nas duas chapas. Tanto na madeira quanto na chapa metálica, a mesma coisa para os dois lados. Cortando essa chapa aqui que tem a trava, ela não vai afetar em nada, tá numa região limpa, né? Tem material aqui para ser removido, então tá ok. Eu vou fazer primeiro o rasgo aqui, depois eu uso o rasgo desse para passar para esse lado, né? Como referência, e os dois ficam iguais. Eu fiz o primeiro corte aqui, ó, tá? Já coloquei um ângulo aqui para fazer a parte cortante, né? Fiz o rasgo, coloquei a parte cortante, o ângulo, e depois eu vou afiar, não vou fazer isso agora não. Agora eu vou trabalhar na madeira em si, né? Para que tenha a entrada aqui e essa parte fique exposta, né? Ela vai ficar aqui por trás. Então vai ter que cortar a madeira aqui, né, para deixar tudo alinhadinho. Bom, vamos ver. É meio difícil colocar a ferramenta aqui, a lima. Eu fiz numa serra de arco e na lima.
É difícil colocar lima aqui para fazer o ângulo, porque ele bate aqui do outro lado, então... Mas assim, não ficou exatamente do desenho que eu tinha feito, mas tá aqui. E eu acho que tá ficando bom. Então, continuar nessa proa aí. Agora eu vou passar esse desenho para outra chapa ali. Eu terminei aqui o desbaste, né, pelo menos o formato, e eu fiz separadamente, depois eu usei os próprios parafusos aqui do canivete para colocar as duas chapas juntas e dei uma usinada final com as duas peças juntas, né. A simetria tá ok, eu estou satisfeito com isso, né? E agora tem que começar a trabalhar na parte da madeira, né? A fiação eu vou deixar para o final. Aqui eu só usei essas liminhas agulhas, assim, né? E uma lima convencional para fazer o desbaste. Cortei primeiro com uma serra-fita e depois usei essas limas. Tem outras aqui, né? Usei quase todas porque o formato é meio complexo aqui, né? Para conseguir fazer todos os cortes. E então tá aí. Agora vamos começar a trabalhar na parte da madeira. Bom, esse é o primeiro corte que eu fiz aqui, ó, na madeira, só com a serra de arco, né? E agora tem que arredondar e chegar para fazer o formato certinho. Eu vou na lima daqui para frente. Não tem grosa para esse tamanho de serviço, vou fazer na lima mesmo. Eu fiz o corte aqui, ó, na madeira, depois de ter feito corte no metal, agora ela vai estar exposta aqui, e eu também montei o canivete. Bom, metade do serviço aqui feito, né? Eu tenho que dar mais uma abridinha aqui na parte de baixo, mas é detalhe. Montei para ver como é que ia ficar. Qual que é a situação? Essa abertura aqui, ó, ela ficou grande, esse espaço aqui, né? Ela tá com, quer ver? A parte da madeira tá com uma abertura aqui de 8 milímetros, né? Essa parte. E o que acontece? Com uma abertura de 8 milímetros, o dedo ele entra aqui, ó, ou qualquer coisa, na hora que mesmo que eu vá passar na pele assim, ó, aqui, vou mostrar. Tá vendo? Se eu vá passar na pele aqui, como tem um espaço muito grande, a pele acaba entrando e eu sinto a ponta aqui da parte que eu afiei, né? Então, eu entendo que o ideal é você fazer uma abertura menor aqui, uma coisa de uns 5 milímetros, algo do gênero. Eu vou fazer o seguinte, a madeira desse lado eu vou abrir 5 milímetros e aqui eu vou deixar com 8, para ver como é que vai ficar. Para ver se eu consigo evitar esse efeito de você acabar conseguindo ser atingido pela ponta aqui, dependendo do jeito que você vai usar. Tá vendo que a ponta fica aqui, ó? E aí, como tem uma abertura muito grande, o dedo consegue entrar. Então eu vou fazer isso. Do outro lado eu vou fazer menor. Vamos ver como é que vai ficar, se vai ficar esquisito. Qualquer coisa eu abro, mas uma coisa que eu vou fazer aqui mesmo, eu já tinha pensado, mesmo com 5 milímetros, eu acho que essa ponta aqui eu tenho que abaixar. Eu vou ter que dar uma arredondada aqui e fazer a parte cortante funcionar só numa área aqui para baixo, né? O começo aqui eu vou ter que tirar o corte e dar uma aliviada, porque senão vai ficar perigoso, né? E esse lado aqui, pelo menos eu que sou destro, ele fica para fora na hora que eu faço a empunhadura, então não está me incomodando em nada. Mas aqui o lado de dentro, se eu fizer com essa mesma abertura, pode ser que incomode aqui na mão. Então eu vou fazer uma abertura menor do outro lado, tá? Eu fiz aqui a abertura do outro lado
Então aqui dá pra ver que não tá simétrico, né? Esse lado aqui ele tá bem mais aberto, né? Pra ver aqui que ele tá acompanhando o corte. Ele tá acompanhando o corte do metal aqui, né? E esse lado aqui não. Tem uma parte de madeira aqui e o corte do metal ficou pra cá. Bom, por que o corte do metal ele não pode ser muito menor do que isso? Porque você precisa entrar com a ferramenta aqui para fazer esse ângulo aqui, para fazer a parte cortante. Então é difícil, pelo menos se você colocar a parte cortante nessa região, você fazer uma abertura muito estreita aqui, porque senão você não consegue entrar com a lima nessa posição aqui, ó, para fazer o desbaste. Então esse ângulo aqui, fazendo a parte cortante nessa região, é o que vai ditar quão aberto precisa ser esse corte aqui desse lado. Mas você pode abrir o metal e deixar a madeira mais fechada, igual eu fiz desse lado. Ficou melhor do que esse? Ficou. Porque aqui, quando eu coloco se eu passo o dedo aqui, nessa abertura menor, ele consegue entrar menos dentro do buraco do que aqui. Ou seja, a chance de você se machucar com essa ponta aqui é mais baixa. Mesmo aqui ainda dá para pegar a ponta, eu vou ter que pegar essa ponta e arredondar, fazer alguma coisa aqui para a parte cortante ficar só aqui na região mais inferior, entendeu? Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Eu vou ter que tirar essa região cortante, tirar essa ponta daqui, porque ela está bem agressiva e meio que para fora. Não está para fora, está no mesmo nível, mas dá para encostar aqui, isso é um problema. E deixar a parte cortante mais aqui, dessa região para baixo. Eu fiz uns testes para cortar essa tira aqui e não deu certo. O negócio assim, eu até consigo cortar, mas se eu tentar colocar, eu amarrei ela e deixei ela bem tensionada e nem assim vai. Mas se eu tentar cortar a tira aqui, ele simplesmente não corta. Se eu só puxar, se eu fizer uma força assim, né, tensionando. Agora se isso daqui tiver esticado e eu ficar atritando, aí ele vai desgastando e corta. Demora bastante. Muito mais fácil eu abrir o canivete e cortar com a lâmina aqui, que ele corta muito rápido. Tá vendo? Pronto, já foi. Não tem pra quê. A única vantagem de fazer é que você não corre o risco de se cortar usando essa parte aqui. Mas com relação à agilidade, se tiver numa emergência, precisando... A ideia é um corta-cinto, precisando tirar alguém de um carro, não sei, que o carro caiu num rio, tá afundando ou tá pegando fogo, usa lâmina, muito mais rápido e fácil. Dependendo da situação, é melhor você fazer um corte na pessoa do que deixar ela num carro que está incendiando ou em alguma outra situação pior, né? Então é isso, eu vou tentar corrigir alguns problemas. Agora eu vou deixar esse daqui mais fechado, depois eu vejo o que eu faço com isso. Mas agora vamos voltar ao problema aqui dele não cortar. O que eu acho que está acontecendo? Quando você coloca a fita aqui dentro e tenta executar um corte, ela pega nessa madeira aqui da lateral e a pressão que executa na área do corte aqui no topo, no fio do corte, é muito pequena, porque ela está tritando nessa superfície de madeira aqui. Então o que eu vou tentar fazer agora é pegar e fazer um ângulo aqui, ó, fazer um ângulo, né, no mesmo ângulo do corte. Então eu vou pegar a madeira e vou desbastar ela para cá, fazer isso aqui, ó, tá? Porque assim eu vou conseguir dar mais pressão na ponta da lâmina aqui, que é onde interessa, tá? Eu tô gravando essa parte do vídeo uns 4 meses depois de eu ter terminado de fazer a alteração aqui do corta-cinto, né? Como eu tinha dito, eu abaixei essa ponta aqui, acho que dá pra ver, ó. Aqui, câmera. Eu abaixei a ponta, eu coloquei ela pra dentro, porque senão pegava mesmo aqui na mão, machucava.
E aí com essa pequena alteração aqui que eu fiz, acabou o problema, né? Eu já usei ele bastante com essa alteração, tá até meio sujo aqui. Eu já usei ele bastante com essa alteração e vou falar que ergonomicamente não afetou em nada. Eu nunca usei, como eu já tinha dito anteriormente, não ficou muito efetivo. Se alguém for fazer isso, eu recomendaria fazer de um lado só, colocar a lâmina de um lado só, tá? Porque aqui tá fazendo muita área de contato e você não consegue cortar o cinto e nem nada. Só daquele jeito lá que colocar no cinto e ficar atritando assim, ele corta, mas ele desgasta por atrito, não é nenhum corte. Mas ficou bacana, né? Pelo menos ficou, eu achei que ficou legal o design. E é isso, tá? Então, espero que tenha servido de base aí para alguém que queira fazer uma alteração parecida. Ah, caiu um parafuso daqui, ó. Ele soltou e eu perdi. Então, se alguém for comprar um canivete desse, tiver seria bom colocar muito pouquinho de cianoacrilato, de super bonder no parafuso, para ele não soltar, mas você também conseguir tirar se precisar, né? Porque aqui saiu e não afetou em nada a estrutura do canivete. E se eu tiver a chance eu coloco um outro aí, mas acho que é meio difícil achar um parafuso desse tamanho, tá? Mas é isso, beleza? Ah, e outra coisa, eu tentei apertar ele também, já avisar. Depois que saiu esse, eu dei um aperto em todos, né? Só que aqui eu apertei demais, ó, ele trincou a madeira. Na realidade ele quebrou aqui, caiu, aí eu colei de novo. Então só uma dica. Se você for reapertar o parafuso, cuidado com o torque que você vai dar, que você pode quebrar a madeira, né? Talvez isso tenha acontecido porque eu já tinha feito um desbaste aqui, né? Se a peça estivesse inteira, acho que seria mais difícil ele quebrar. Mas cuidado que pode acontecer. Eu acho melhor colocar Você tira o parafuso, coloca, mas tem que ser muito pouco mesmo. Usar um alfinete, você molha a ponta do alfinete, aí o tanto que ficar na ponta do alfinete não é uma gota, é só uma camada na ponta do alfinete, você coloca na rosca do parafuso e rosqueia. Se você colocar mais do que isso, depois você não vai conseguir tirar o parafuso, isso pode ser um problema, tá? Mas é isso. Estou feliz com o canivete de forma geral, né? Tá me servindo aqui para o que eu tenho que fazer. Eu nem afio ele muito. Para as coisas que eu faço, ele mantém bem o corte, nada muito crítico. Tá precisando dar uma afiada de novo, acho que nem tá pelando, tá um pouquinho. Tá cortando o cabelo aqui, mas para a ponta tá mais cego. Mas é isso, tá? Espero que o pessoal aí tenha gostado, tenha falado algo útil. E é isso aí. Acabo assim, eu não vou mais mexer nesse canivete, vai ficar do jeito que tá e acaba a série de alterações e vídeos sobre esse canivete que esse cara da Invictus.